react de hoje é de quem? É de quem? É de quem? E é de casa? E não, não é de casa não. Ah, brincadeira, meu. Linkzinho, sugestão do Dino, que mandou lá no Discord pra gente reagir a esse vídeo. A Teoria Suprema de Awoni, remake. 11 minutinhos, chat. Videozinho tranquilo. Hoje também não tem muito tempo pra reagir, então acho que 11 minutos é um tempinho bom, né? O linkzinho eu conheço ele do Twitter, mas tipo, eu nunca assisti um vídeo dele. Então hoje vai ser primeiras impressões. Vamos lá? Eu tenho essa mania de dar like já, né? Mas deve ser bom, né? Se vocês recomendarem é bom. Vamos lá, gente. Vamos começar. 1, 2, 3, now. Deixa eu aumentar o som. Você já jogou algum jogo ou assistiu algum filme há, tipo, muito tempo atrás? E aí, de Sim. repente, e um dia, vagando pela internet, a sua memória daquele jogo, daquela história, volta pra sua cabeça, de repente, tipo, putz, tinha esse negócio aqui há muito tempo, né? E você se lembra... Me identifico muito porque aconteceu isso comigo com Bonkers. Vocês conhecem, né? Bonkers, né? Se você frequenta o Tamo Jogando, você deve conhecer Bonkers, né? Foi a primeira série do canal. Esse era um jogo, tipo, perdido da minha infância, Bonkers. Tipo, eu lembrava dele, mas, tipo, não lembrava de nada, sabe? Aí eu tive que entrar numa lista de todos os jogos do Super Nintendo e procurar por esse jogo. Foi triste essa história, porque eu demorei muito tempo pra achar o jogo. Mas quando eu achei, o jogo nem era tão bom, não. Mas, ok, deu pra fazer uma série, não estamos jogando. de várias memórias e de vários mistérios que você nunca teve resolvidos na sua cabeça, a Wani é exatamente esse sentimento encarnado. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de desenterrar mais uma vez um fóssil da internet, como eu faço quase toda semana aqui. É o jogo A da Wani, Lanzoca. um dos primeiros jogos de terror em RPG Maker feitos pro gênero. Esse jogo aqui ajudou a popularizar... Ah, isso aqui é RPG Maker. Ah... Eu lembro do Dino jogando um desses aqui em Cal. Lá em 2020, eu acho, no final de 2020. Ele tava jogando um jogo que era... que tinha esse mesmo estilo, só não lembro do que era o jogo. Mas era de terror também. Dá muito medo, inclusive. O gênero de jogos de terror RPG Maker, que são feitos até hoje, fazem sucesso até hoje. Jogos como Ibi e até Undertale ou Undertale, o cachorrinho. Nossa, que saudade de jogar Undertale. Omori, que foram jogos recentes, viriam a ser inspirados no que a Wani foi um dia. Eu não vou perguntar se você conhece esse jogo, porque isso é muito mais um vídeo nostálgico do que um vídeo de teoria de fato. Então, enfim, vamos falar sobre ele, da verdadeira história desse jogo, do auge dele e da queda dele. Sim, eu tô testando Teve um uma tipo queda? de conteúdo que eu nunca fiz aqui no canal, então por favor, me ajuda a fazer esse vídeo dar certo, tá? Ah, tá mó legalzinho o vídeo já. Calma aí, Linkzinho, tá mó bom. Ó, vou dar até uma curtida aqui. Valeu. Eu sou pobre, infelizmente. Vamos nessa. Senta aí e vem comigo. Como qualquer RPG Maker antigo, a Wani não era um jogo muito de explicações e muito mais de ação. Tínhamos na época 4 protagonistas que eram amigos, e eles eram só um bando de adolescentes aleatórios que iam até uma mansão abandonada porque um deles ouviu um boato de que pessoas sumiam naquela mansão. Ah, tinha e que ser, um né? monstro lá dentro. Enfim, eles iam e o jogo começava ali. O nome dos amigos eram Hiroshi, Mika, Takeshi e Takuro. Logo Eu ia falar um negócio e esqueci. Do japonesinho o nome. ao entrar naquela mansão, as luzes iam se apagar e eles iam se deparar com o famoso Ai, que bichão medo. aí, o Awani, esse Ô, eu nunca joguei esse jogo, mas deve dar um medo. Olha o tamanho daquele as desgraçado. luzes iam se apagar e eles Olha o tamanho dele. iam se deparar com o famoso bichão aí, o Véi. Awani, esse bicho que hoje em dia esse bicho parece muito mais um meme do que um bicho que dá medo Real. mesmo, mas acredite, É Bones Buddy 2. na época ele dava um medinho sim. A Wani era basicamente um jogo de exploração que não te oferecia nenhuma resposta a respeito do mistério. Assim como vários jogos da época, você basicamente vagava por Nossa. essa mansão enorme, cheia de cadeias, prisões, com nenhuma alma viva ali dentro, apenas fugindo daquela criatura enorme, tentando achar uma saída enquanto seus amigos, um a um, eram mortos. Mas no fim do jogo, a gente Dá uma vibe meio Resident Evil, os primeiros, né? Parece um pouquinho.
que nem tinha uma resposta de fato. A gente ficava com mais dúvidas ainda, o jogo não respondia nada, e foi isso que anos depois fez com que ele fizesse tanto sucesso assim. Ele era um jogo praticamente aberto à interpretação, ninguém sabia a verdade sobre a história do que era o Awoni, o que era esse bicho aqui, o que era essa mansão, qual era a história por trás da mansão, e quando vídeos de teoria começaram a explodir, esse jogo explodiu junto. Eu nunca consegui esquecer de uma cena muito específica lá no fim do jogo, onde a gente entrava numa sala que... Oh, spoilers. Caraca. A flautinha do Zelda. tem um monte de Onis diferentes, cada um de um jeito estranho assim. Aí a gente sai da sala temendo ser morto, e quando a gente volta, os bichos tinham sumido. Aí a gente passa mais umas 2 salas pra frente, uma amiga nossa que tinha sido morta aparece viva, de repente ela virava um Oni, a gente meio que só pra entendia que, sei lá, o bicho tinha se transformado nela de volta pra tentar dar um bait na gente. Nossa, isso dá medo. A gente fugia e o jogo acabava, e você acabava o jogo com aquela expressão de: ah, sim, entendi. Eu não entendi nada, socorro! Na época eu tinha infinitas Ó, o jogo parece ser legal, chat. Vocês gostariam que eu trouxesse? dúvidas na minha cabeça. E é claro que elas nunca foram respondidas. O jogo era de 2004 e ele só foi ficar famoso lá pra 2014, 10 anos depois do lançamento. Claramente o criador do jogo já não tinha muito interesse em responder as perguntas do público sobre os mistérios do jogo. Demora demais, sai fora. Pô, tomou um tiro. Eu nem sei de fato se ele se lembrava de alguma coisa de quando ele escreveu o jogo. Então, na época, eu fiz uma teoria minha lá pra 2019 e 2020, que ficou bem famosinha e foi uma das primeiras que estourou aqui do canal. E falando sobre a teoria, bom, a minha ideia era muito simples. Como a Oni não tinha lá muita história, então era muito fácil você pré-deduzir que tinha rolado algum tipo de experimento ali. Do tipo, a sentença Awoni pode ser traduzida tranquilamente pra demônio azul. Que, diga-se de passagem, tá errado, né? Porque o bicho não é azul, ele é roxo. Onis eram criaturas... Eu vi um comentário aqui, ó. O criador era daltônico. Sabe porque, tipo, não é azul, é roxo. Ih, é um Shed, gente. Mitológicas bem famosas no Japão e que sempre tiveram vários tipos de interpretação diferente e vários tipos de contos diferentes. A interpretação que eu peguei pro bicho roxo era justamente falar que ele era algum tipo de experimento, já que todo pequeno fragmento da história do jogo apontava para que ele era muito mais inteligente do que parecia, e que parecia ter algum resquício de ser humano nele. Com os poucos fatos e fragmentos na história, eu pegava a ideia de que, bom, a gente eram os protagonistas que escutaram que tinha uma mansão, que tinha gente que sumia dela, por meio de boatos, mas dentro do próprio jogo a gente aprende que ninguém nunca saiu vivo daquela mansão. Todo mundo que entra, morre. O Hiroshi, que era o protagonista... Eu acho incrível, né? Tipo, a ideia, tipo, nossa, todo mundo que entra morre. O que vamos fazer? Vamos entrar. Eu amo isso. Eu amo isso. Protagonistas burros. Da história meio que é o primeiro que sai vivo dali. Então, quem exatamente tinha espalhado esses boatos? Pra mim, a ideia era muito simples. A gente sabe que uma das nossas amigas, a Mika, ela foi morta e ela se transformou num Oni. Logo depois de se transformar num Oni, ela volta a virar a Mika e se disfarça de ser humano pra poder tentar enganar a gente. O que pra mim significava que não era difícil a ideia de que o próprio Oni virava um ser humano aleatório e descia pra cidade pra poder espalhar boatos sobre si mesmo. Inclusive, caraca, que teoria boa. e como ele teria aprendido isso, eu imagino que ele era restante de algum ser humano. Na época, muitas das teorias apontavam que toda a ideia da mansão ela era uma mansão de um cientista, e esse cientista tinha feito experimentos que geraram o Awoni em si, que foi sendo infectado e infectou os outros, e por aí vai, e novas pessoas começaram a ser infectadas e se tornarem Awonis. E essa ideia, na verdade, era muito boa, ela fazia muito sucesso, porém, em alguns pontos depois, lá pra 2015, 2016, começou a dar ruim. As coisas começaram a dar um pouco errado. Sabe, a questão é que, se você tava na internet lá em 2014, você sabe que o jogo fez muito sucesso. Até sucesso demais. Até o ponto de superar o sucesso do próprio cara que fez o jogo em si. Você provavelmente nunca ouviu falar do No Props, que é o cara que fez o jogo. Não conheço. Isso porque ele nunca voltou a fazer alguma coisa que fez tanto sucesso assim. Depois que já tinha feito 10 anos que ele fez o Awoni, ele não tinha nenhum plano pra poder reviver a franquia. Então, um estudo japonês sedento por dinheiro conhecido como Inc. comprou a marca Awoni. E daí surgiram todos os problemas que rolaram. Não sei se você sabe, mas a Awoni teve outros 2 jogos. Além dos infinitos remakes, entre outras coisas feitas por fãs, oficialmente feitos pelo esse estúdio Inc. Eles começaram fazendo um remake do Awoni original, mais bonitinho e com um pouquinho mais de gráficos, já que o jogo é bem feio. Em seguida, eles tiveram a ideia de lançar a franquia pro mobile. Então eles fizeram uma sequência, conhecida como Awoni 2, e depois eles fizeram outro jogo conhecido como Awoni 3.
mas nada pra se empolgar. Ambos esses jogos foram feitos só pra poder chupar dinheiro do público. Teve tanta coisa feita pra poder chupar dinheiro do público que depois veio um anime desse jogo. Por quê? Por que um anime? Por quê? Não, cara, chega de anime, mano. Esses otaku aí dominando o mundo, cara. Chega, mano, não faz sentido. Nossa. Tipo, eu não consigo expressar o que eu quero dizer, mas tipo. É basicamente, por quê? Por que um anime de Aoni? Não, cara. Anime já é ruim, mano. E depois ainda veio um filme. Pelo amor de Deus. Ah lá teu pai, mano. Um filme! Mas enfim, o anime e o filme não são exatamente canônicos, então não vamos citar eles aqui. Vamos Pelo menos isso. falar só dos jogos que eles fizeram pra chupar dinheiro. A One 2 e a One 3. Todos esses jogos, eles são, na verdade, uma versão diferente da mesma história. A empresa nem ao menos se importou em tentar fazer uma sequência. A One 2 e a One 3, eles não se passam depois do primeiro jogo. Eles também não se passam antes do primeiro jogo. Eles são só versões diferentes, sem nenhuma consequência, do tipo, em A One 1, os moleques entram nessa mansão abandonada aqui, 3 deles morrem e só um sai vivo. No A One 2, são os mesmos moleques que tinham morrido no primeiro jogo. Tipo, é como se fosse outro universo onde eles entram novamente, só que numa escola abandonada. E aí, 3 deles morrem do mesmo jeito e só um sai vivo. Pra não dizer que é exatamente o mesmo jogo, só Pô, que bosta. Na moral. que pra celular, ele tem leves diferenças, tipo, já que é uma escola tem outros cenários, ele tem mais personagens, e você pode escolher outros zones pra poder te perseguir. Ironicamente, não deveria dizer, mas parte do conteúdo desse jogo aqui também é pago, então você pode escolher Ah, legal. Nossa, eu vou pagar pra ter esse bicho aqui, ó, me perseguindo. skins pagas pros zones, entre outras coisas bem ridículas. Isso sem É. Entendi, foi muito estragado esse jogo. falar no terceiro jogo, que é onde tudo desmorona. No One 3, os moleques estão num navio. Esse navio naufraga E são os mesmos? numa ilha, e a mesma ideia, tipo, é como se fosse outro universo, estão todos vivos novamente, ignorando o fato de que 3 deles morreram no 1 e morreram no 2. Eles chegam até lá, e eles chegam numa ilha abandonada, onde tem um monte de Aonis diferentes, e tem toda uma mansão também lá, com uma história secreta e tudo mais. O terceiro jogo tenta abordar mais a ideia da história, só que faz isso da pior maneira possível. Isso daqui beira um RPG tipo Pokémon, sabe? Você tem Aonis chefes dentro desse jogo. Aonis chefes. Você até consegue Meu não levar Deus. esse jogo como uma piada completa até o momento que aparece o Aoni palhaço. O que eles usaram pra fazer esse jogo? Que é isso, mano? Aoni palhaço, olha, sou um palhaço? É, o Aoni palhaço. E ele até que vai parecer ter um design legalzinho quando você vê o Aoni rei, que é umas mãos atrás do Aoni Nossa. normal, e aí tem uma coroa Tá mais feio que o primeiro jogo. de rei, né? Que ele é o Aoni rei. Meu Deus do céu, que negócio decepcionante. Eu não sei qual é a Bem. pior parte desse jogo pra mim, se é o fato dele ter um monte de personagens com rotas diferentes e a maioria deles serem pagos. Sim, você tem que pagar pra poder jogar a maioria das rotas nesse jogo, ou se é a Nossa. ideia de que nesse jogo aqui eles decidiram explicar a origem dos Aonis. Sim, todo aquele mistério que tinha, que foi o que fez ele fazer tanto sucesso, junto com o terror Nossa, quebraram total. dele, de ser uma parada muito inexplicável e só que acontecia, aqui eles desmoronam tudo. Toda a ideia do jogo antigo tinha muito uma vibe muito bacana, onde você conseguia só se lembrar dele como um jogo de interpretação aberta, sabe? Você não Sim. sabia nada sobre a verdadeira história do bicho, e tava tudo bem, não tinha um problema em relação a isso. Porém, eles estragaram a última gota da franquia, dando uma explicação super tosca pra ideia do que eram os Onis, E qual que é a dizendo que uma explicação? família tentou salvar a Ah. própria filha, e aí eles tentaram invocar algum tipo de espírito protetor. Esse espírito protetor deu errado, veio um bicho que não era exatamente um espírito protetor, que tomou o corpo da menina. Então ele foi infectando as outras pessoas, e assim, uma a uma, as pessoas da família foram morrendo e se tornando outros Onis. E literalmente depois de quase 20 anos de lançamento do Aoni, essa foi a explicação que deram pra franquia. Nossa senhora. Nossa, palmas. Ah, eu tô de luva, nem vai dar de ouvir direito as palmas, mas. Que incrível, né, gente? 20 anos depois, uma resposta tão medíocre dessas.
Caraca, mano. E aí no final do jogo tem o Rei dos Aonis, que é tipo É a coisa mais bonita do jogo. um Aoni gigantão com uma bosta de uma coroa na cabeça, velho. Ai, meu Deus do céu, que horror! Mas enfim, é até aqui onde essa franquia veio. E essa foi a queda, infelizmente, dela. A One era um belo de um jogo. Sério, eu achava ele bem bacana. E Pô, parece legal o jogo. Eu não joguei, mas, tipo, me interessei. Me interessei real. Pelo primeiro, né? Óbvio. O 2 e o 3 que se ferem. apesar dele ser bem velho e ultrapassado, ele tinha seu encanto principalmente pela nostalgia. Eu gostaria muito que, como outros jogos de terror antigos, esse fosse mantido resguardado, sabe? Como um jogo antigo que deu certo, Sim. aberto à interpretação e que ninguém nunca ia descobrir a história verdadeira dele. Só ia estar lá para que você olhasse e pensasse, putz, isso era uma peça legal de terror antiga. Mas, infelizmente, como outras franquias, nessa aqui, o dinheiro também falou mais alto. Ai, isso me dói tanto o coração ouvir. Enfim, bom, essa foi uma tentativa de fazer um vídeo um pouco diferente, espero que vocês tenham gostado, beleza? Adorei Muito demais. obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Ó ele aí, ó. Pô, gostei demais. Gostei, chat. Ah, eu ia dar like, eu já tinha dado. Ok. Gostei. Caramba, gente. Eu não conhecia esse jogo, né? No caso eu conhecia, mas tipo, nunca vi nada dele. Eu só sabia que o Alan Zoka tinha jogado, né? O Electronic Desire GE. Muito tempo atrás. Só que tipo, eu nunca assisti. Porque tipo, na época que ele postou eu tinha muito medo dessas coisas de terror. Tipo, com o tempo eu acabei esquecendo disso aí. Mas, caramba, eu acho que eu vou jogar, gente. Acho que eu vou jogar. Muito bom o vídeo, linkzinho. Gostei, gostei. E a teoria. Pera. Foi meio que uma teoria, eu não compreendi muito bem. Mas é. É uma tristeza mesmo que tenham estragado meio que a, entre aspas, franquia. Triste. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fingir que só existe até o primeiro jogo. As outras coisas, ó, não existe. Não existe. Nunca existiram. Jamais.